Jesus nos abençoe e nos proteja sempre, amiga, amigo, e vamos juntos, seguindo com os estudos de Vinícius, meditando sempre a cada vídeo num capítulo novo que a obra Em Torno do Mestre nos apresenta, e possamos, junto com o benfeitor, adquirirmos um pouquinho mais de conhecimento a respeito da Boa Nova, a respeito da própria doutrina dos Espíritos, da vida em geral que Vinícius aborda, nos seus ângulos, nas suas meditações, nos seus pontos de vista também, é claro, mas sempre coerentes com aquilo que nós temos visto desde o tempo da codificação. Temos tido a possibilidade de comparar texto a texto e ver que ele não erra, que realmente ele foi muito inspirado nos seus escritos, e se uma ou outra coisa, como a gente viu, não acompanhou o progresso, não serviu além do tempo, foi porque estava restrito ao contexto histórico-cultural que ele estava inserido na última encarnação, como, por exemplo, quando estudamos a respeito do lar. Agora chegou o momento de nós meditarmos também um pouquinho a respeito de perfeição. Ora, não parece a nós todos que desde o início a gente vem meditando nada mais, nada menos do que isso? Como chegar à perfeição, o caminho até ela, o que se passa enquanto nós estamos nessa leira evolutiva e o próprio processo de aceleração desse clima de progressão, porque senão a gente fica toda a vida estacionado, distraído, iludido, enganado mesmo e se enganando com as distrações da matéria, com as fantasias que o mundo nos propõe, nos oferece, e subvertendo aquela ordem em que o espírito deve ser o prioritário, deve ser o primordial, deve ser o essencial, e a matéria deve servir ao espírito e não ao contrário. Recordemos sempre daquela expressão: não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí Mamon muitas vezes realmente tem sido aquele que vai ser colocado no altar, que vai ser colocado no altar do coração e vai ser sempre ali buscado como resposta, como solução, até que então a criatura percebe que Mamon não é bom para dar respostas, ele é bom mesmo para iludir, envaidecer e distrair. O que significa isso? Significa que nós dificilmente abdicamos realmente daquela condição em que nós estamos enquanto encarnados, ou seja, uma vez que nós chegamos à Terra, na crosta terrena, pelo processo de reencarnação, de encarnação, melhor dizendo, muitos de nós se descuidam do fato, do simples fato de sermos espíritos momentaneamente ligados à carne, momentaneamente ligados à matéria. E com isso vai a criatura a vida inteira trabalhando simplesmente para satisfazer os prazeres do corpo, a subsistência, as necessidades básicas, que nada mais que natural, na verdade até indispensável, pois que o pão é mesmo para matar a fome, a água para matar a sede, o vestuário para se manter digno e o lar para ter um teto que se abrigue em relação às intempéries da natureza e até mesmo em relação à segurança no convívio com a sociedade. Mas algo fala além, algo pede respostas. Questões vão surgindo cada vez mais na caminhada neste planeta. E muitos abafam essas questões. Outros realmente nem passam pela mente meditar um pouquinho mais a fundo sobre elas. E do jeito que nascem, desencarnam, sem ter colocado o coração à prova nas reflexões que falam de mais alto e referem-se à vida além do túmulo. Mas, para nós que já chegamos neste patamar, que não quer dizer que estamos melhor do que os outros, porque isso não, definitivamente não significa, mas sim que nós, e somente com nós, devemos nos comparar, especialmente em relação ao passado, aí nós temos condição de dizer: agora já tem chegado à minha mente, eu já tenho buscado respostas para questões que até talvez ontem eu não produzia. Então essa comparação sim é a correta, é a válida e é fundamental para nós percebermos que alcançamos um patamar
em relação ao nosso próprio progresso que exige respostas para que a nossa própria vida encontre, ou nós encontremos sentido na própria vida. Sem propósito, sem sentido, sem meta, a criatura fica confusa, ela fica perdida. Ela vive e não sabe para quê. Ela sente que só sobrevive e por isso se cansa, adoece, se desanima, se frustra sempre e cada vez mais e se entristece. Ou muitas vezes foge da verdade que cada vez mais vai batendo a sua porta, da realidade que é a verdadeira, a vida espiritual, foge de si mesmo porque acha doloroso o processo de autoconhecimento, foge do mundo justamente indo ao mundo, mas naquilo que o mundo lhe faz afogar, se distrair, se entorpecer, se hipnotizar. Então nós não podemos nos permitir ficar dopados pelos oferecimentos da matéria, e sejam de quaisquer tipo, sejam de objetos, seja do próprio corpo, seja de qualquer coisa que a gente pensa que tem, mas na verdade a coisa é que nos está tendo. Porque o nosso destino é muito mais que isso, fala muito mais alto e aponta muito mais longe. E isso nós não podemos perder a noção jamais. É claro que é um exercício constante, repetitivo mesmo, de lembrança da nossa essência, de percepção que nós somos espíritos vivendo experiências terrenas e não corpos de carne buscando ter experiências espirituais. A experiência espiritual ela é inerente do espírito, ela é o natural, ela que é o natural. A mediunidade é o natural. Não existe o sobrenatural. Tudo é natural, pois que está dentro da criação divina. Deus não subroga suas leis. Então, vamos perceber que aquela aura de mistério, aquilo que surge como uma coisa enigmática, que poucos têm acesso, cai por terra já faz tempo. Já caiu faz tempo. E que agora que tudo está revelado a todos, todos, em quaisquer graus de evolução que se encontrem, têm condição de absorver alguma coisa das palavras do Cristo, especialmente das palavras que o Espiritismo deixa mais claras, a partir dos ensinamentos do Mestre. E é o que nós temos então feito aqui desde o início, de fato, meditando com Vinícius a respeito do caminhar no auto-educar-se e na educação dos demais que nós conseguimos laborar junto, considerando que de fato ninguém muda ninguém. Cobrando ninguém muda ninguém, pressionando, violentando, jamais, jamais. Isso são palavras que não devem constar na cartilha do cristão. Mas, se nós formos considerar que é possível que o outro mude a partir do nosso exemplo, visando a sua melhoria por ver a nossa própria melhoria, aí sim está certo e faz muito bem. E neste sentido nós poderemos e deveremos caminhar juntos, pois que também muito seremos beneficiados por mantermos perto de nós a humildade, a simplicidade e domesticarmos o máximo possível aqueles vícios muito atrelados ao ego, ao egoísmo, especialmente a vaidade, a arrogância e qualquer coisa que faça de nós a percepção de que somos melhores do que os outros, porque realmente nós não somos. Somos diferentes. Para Deus, todos especiais, mas melhores nós não somos. Senão, o que sabe mais, o que sente mais, o que já progrediu mais, não voltaria pelo pedido de seu coração para ensinar aqueles que ficaram para trás. Não é isso que a gente vê sempre nos livros de André Luiz, nas demais obras, em espíritos que já caminharam um pouco mais, um passo à frente, e já sentem a necessidade de voltarem e socorrerem aqueles que ainda não perceberam aquilo que já viram? É sim. Então, vamos meditar com Vinícius a respeito da perfeição. O capítulo em si se chama Sede Perfeitos. E aqui o que Vinícius vai fazer é uma análise do imperativo de Jesus. Por que nós chamamos de imperativo? Imperativo porque é uma ordem. Vinícius vai trabalhar em cima do versículo 48 do capítulo 5º do Evangelho de Mateus, ou seja,
no cerne do sermão da montanha, ou do sermão das bem-aventuranças, onde nesse versículo nós encontramos o seguinte: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Por si só, se nós formos analisar este versículo isoladamente, de início acharemos que ele é incoerente, porque sendo Deus perfeito e nós não temos condição de sermos perfeitos ainda, embora sejamos perfectíveis, parece que Jesus está nos apontando algo que não tem cabimento, que não tem base de ser cumprido. Porque se eu vou ser perfeito como o nosso Pai Celestial é, significa que eu vou me tornar Deus como Ele. Logo, nós teremos dois deuses, três, quatro, e cada um que for se tornando como o Pai é, também ficará igual a Ele. Mas não é nesse sentido que Jesus quis dizer, porque é impossível ficar igualitário nesse modo. Não tem como, porque Deus é um só. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não há como equiparar-se a Ele. É possível aproximar-se dele e comungar com Ele. Mas essa perfeição para não é possível, porque senão criatura iguala-se a Criador. Nós seremos sempre criaturas. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, vejamos. Vinícius vai explorar para nós, na verdade, que aqui o que Jesus nos apresenta, através de imperativo, ou seja, através de uma ordem, porque é uma ordem que ele está dando, sede perfeitos. Na verdade, é a lembrança, é a recordação, é o destaque de que é a nossa meta. É a meta das metas, de tudo quanto a gente é, quanto a gente faz, quanto a gente vive. Tudo quanto a gente faz é para alcançarmos esta meta. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial o é. Quando meditamos a respeito das bem-aventuranças, falamos a respeito da plataforma do Evangelho, citamos repetidamente e de forma prolongada e profunda sobre o reino de Deus, o mundo em regeneração, a migração para outros planetas, a progressão dos mundos tanto quanto a escala espírita, tudo isso, tudo só existe e é estudado e se pratica e sabe que é assim, ou seja, é a realidade, porque tudo converge para essa meta. Sede perfeitos. É a meta. E a meta, quando nós dizemos, é com M maiúsculo, ou tudo em caixa alta. Sede perfeitos. É claro que, uma vez no mundo, a perfeição para nós, ela vai tomando outros guias, outros modelos, outras influências, e muitas vezes o ser, no fim das contas, se perde, achando que o que é perfeição, na verdade, é mesmo só uma satisfação momentânea, estritamente egóica. Um exemplo, a perfeição do corpo. E aí se demora em buscar um determinado padrão corporal que está na moda, que parece despertar mais olhares, que talvez até pelas redes sociais, pelo clima de exibição, conquista maior aprovação social, mais elogios, mais bajulação. Mas e o espírito? Se o espírito vai sendo tão trabalhado quanto o corpo, essa criatura é bem equilibrada. Se ela sabe detectar com lucidez os excessos, ela está no caminho. Mas reconhecemos que é muito difícil essa noção, essa detecção ainda de forma antecipada, de forma adequada, antes que talvez o pior aconteça. Um exemplo que nós poderíamos aqui contextualizar ou mesmo ilustrar é o caso da Condessa Paula. O caso da Condessa Paula sempre nos chama atenção quando nós estudamos a respeito daqueles espíritos que Allan Kardec coloca como exemplos na segunda parte de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E ali a Condessa, que desencarnou aos 36 anos, jovem ainda, muito bela, muito rica, coração nobre, virtuosa, deixa muito claro, mais de década depois, quando ela é evocada, que
não tanto pela beleza, mas a prova da riqueza foi por ela a última escolhida e por isso ela venceu, ela foi vitoriosa, porque antes ela teve o cuidado de escolher outras provas, talvez a da pobreza, da fealdade, a da doença, das limitações várias, diversas mesmo, que existem neste planeta, infindáveis quase até, mas todas essas foram as que lhe fortaleceram para que então, por fim, já robusta, já madura, ela conseguisse superar, como ela mesma aponta para nós, a mais difícil, que é a prova da riqueza. E por isso ela venceu. Então, o caso da Condessa, todos ali devem ser sempre lidos e relidos e estudados, aqueles casos que Allan Kardec traz. O Céu e o Inferno é uma obra espetacular. Deveria sempre ser amada em clima de estudo, de reflexão, como nós fazemos com o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese. O Céu e o Inferno realmente é uma obra que deve estar na nossa cabeceira. E naqueles casos, como nós estamos dizendo aqui, destaca-se o da Condessa, que para nós, no tempo atual em que estamos encarnados, ensina por demais, por aquela vida que serve para nós mesmos como um referencial do sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, esse espírito poderá desencarnar e, é claro, ele não se dirá, olha, estou perfeito, enfim, espírito puro. Não, isso é praticamente impossível no grau em que nós nos encontramos. Mas a criatura poderá colocar a mão no coração e dizer, tenha consciência tranquila, não deixei que a matéria me dominasse, apesar dos reveses, dos tropeços, das quedas, dos momentos de distração, mas fiz de tudo para vencer, me esforcei até o final, tive fé no futuro e por isso posso ser um espírito feliz. Feliz. Na nossa terra, alcançar a condição de espírito feliz após o desencarne é quase que o significado de ser um espírito perfeito, para o quanto nós já conseguimos alcançar em progresso nessa caminhada, pois que após tanto canto de sereia, tanta distração, tanto envolvimento com o supérfluo e o temporário, enganando-se pensando que eles duram para sempre, que eles são para nós âncoras que vão nos resgatar, vão nos salvar, só por passar por cima disso, já realmente poderemos nos dizer felizes, porque de fato não é em nada disso que reside a felicidade, senão somente essas coisas são recursos para que nós consigamos dar conta da programação reencarnatória que nós estipulamos, que nós planejamos juntos com os nossos corações amados, benfeitores, antes de renascermos. Vai dizer então Vinícius, Senhor, quão forte é esse teu imperativo? Que imperativo? Que ordem? Da perfeição. Porque sendo imperativo, sendo uma ordem, significa que é obrigatório, que é até urgente. Então, ali Jesus está nos ordenando, mas aquela ordem que parte de alguém que tem autoridade. Não é que manda porque se não fizer vai punir. Não é que cobra porque vai nos apontar o dedo e vai falar, está errado, está fazendo do jeito errado. Não é isso. É a ordem de quem sabe que tem o poder de nos dirigir, de nos guiar, de ser o influenciador. O influenciador. Hoje nós vemos que a palavra se popularizou, a palavra influenciador, mas realmente nós detectamos que essa palavra tem um peso muito grande. Exige por demais uma alta cota de responsabilidade, porque influenciar outro ser e vários seres é uma coisa muito séria. Então, se por vezes nós dissemos que Jesus era o Rei dos Reis, o educador dos educadores, o médico dos médicos, atualizando talvez esse rol de adjetivos, nós diríamos que Jesus é o influenciador dos influenciadores. Mas nem sempre. É claro, ele tem sido tomado por base clara, por revelação da verdade. Pois, diz Vinícius, então, ser-nos-á dado almejar semelhante perfeição? Não indagas, ele, Jesus, se podemos ou não podemos, se queremos ou não queremos, se a achamos viável ou inviável. Simplesmente ele ordena, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. E então se torna um comando inquestionável, porque se ele ordena é porque é possível.
É possível e, na verdade, é até fatal, no sentido de que é inevitável que mais cedo ou mais tarde deveremos obedecer essa ordem. Certamente que por muito tempo, seguindo-a, cumprindo-a inconscientemente, a vida nos levando mais do que nós guiando ela mesma, mas chega um ponto em que nós costumamos a desenvolver a consciência, começamos, ou melhor dizendo, a desenvolver a consciência, e aí nós já começamos a nos ver como senhores e senhoras de nosso destino e por isso mesmo nos guiarmos conforme direção e velocidade adequadas para essa meta. Vamos lembrar do versículo 23 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Talvez isso nos sirva muito como motivação ou impulso positivo para que nós não nos desanimemos disso que é a nossa grande meta. Quando Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. E lembremos também o versículo 2 do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, quando veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Por quê? Porque no contexto da vida, no palco da terra, nós recordamos muitas vezes que este processo de perfeição é também um fluxo de desconstrução. Exige de nós não só adquirir, desenvolver, conquistar virtudes, mas também desapegarmos de tudo aquilo que tem nos atrasado, que tem nos atrapalhado, que tem nos distraído. Então, realmente é uma limpeza, ou como nós costumamos dizer no Espiritismo, é uma depuração. O espírito vai se depurando porque cada vez mais maduro, cada vez mais avançado, o seu próprio perispírito, este veículo intermediário entre espírito e corpo, vai também se melhorando, se aperfeiçoando, o que significa que felicidade também representa saúde, diminuição do sofrimento, sublimação no campo mental. É tudo de bom. É aquilo de fato que nós conhecemos a partir de autores fidedignos aos ensinamentos dos espíritos da codificação como vida superior. Vida superior. É preciso, para alcançarmos a meta, andarmos. Tem que caminhar. Para obedecer à ordem, é preciso caminhar. Mas dá para caminhar sem tirar um pé da cama. Se a vida colocou talvez você, que nos escuta, que nos assiste, dependente do leito, da cama, saiba que mesmo assim você tem feito uma caminhada. Se nós dependemos de medicamentos todos os dias até o fim da nossa vida terrena, saibamos que mesmo assim nós estamos caminhando. Nós estamos sendo limpos devagarinho. Nós estamos nos depurando. E isso vai fazendo com que a gente cada vez mais se aproxime da meta de ser perfeito. Dar-se-á, diz Vinícius, acaso que desconheças nossa fraqueza e nossas condições de inferioridade? Será que Jesus desconhece que a gente ainda é fraco, que nós somos ainda criaturas inferiores, quando ele diz ou dita essa ordem, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito? Ora, por tudo quanto nós já temos estudado a respeito do Evangelho, poderemos dizer com toda segurança que não. Jesus sabe muito bem a situação em que nós nos encontramos e a nossa capacidade, tanto individual quanto coletiva. Então, reforça Vinícius, tu que és o guia e o pastor desse rebanho, que és o mestre dos ignários pecadores, que deste provas inequívocas de conhecer o homem em todas as suas mais íntimas particularidades, certamente não te poderias enganar ao proferires aquela sentença, dando-lhe o relevo com que costumas assinalar os teus mais transcendentes ensinamentos. Tu, que és a luz do mundo, que disseste com a força de uma convicção e de um valor que te são intrínsecos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, frase que no dizer de Wagner significa eu sou o caminho da verdadeira vida, tu não podes errar. Não. Teu verbo não tem lacuna.
tua palavra não tropeça. Então, o que é que Vinícius faz aqui conosco na altura deste estudo que nós temos feito? Ele mostra a infalibilidade do Mestre no ditame que ele nos apresenta. Embora a perfeição pareça para nós inalcançável e por isso mesmo, talvez por se apresentar tão longe de nós, nós mesmos não dedicamos um pouco de tempo em buscá-la, em aprofundar sobre o que ela significa, o que já dá para ser colocado em prática na vida, neste momento, aqui para já, dentro de casa, onde você, eu, nós estamos, no nosso local de trabalho, com as pessoas com quem nós convivemos. Embora pareça inalcançável, e por isso talvez nós deixemos de forma secundária, o que é muito errado e muito sério, Vinícius afirma que Jesus, sendo o caminho da verdadeira vida, o caminho, a verdade e a vida, ele não poderia errar ou proferir uma sentença que não tem sentido. Então é preciso que a gente abra bem os ouvidos da alma e escute bem o que o Mestre diz, porque ele não desperdiça palavras. Nada no Evangelho que parte de Jesus é desperdício. Tudo, cada palavra, cada gesto, cada ação, cada situação tem um porquê, tem um motivo, tem um simbolismo que cala fundo no nosso coração, que fala de maneira potente e autêntica para a nossa alma. Simplesmente porque ele conhece a natureza humana e as suas particularidades. Nós já fizemos um capítulo sobre a natureza humana. E natureza também é essa que nós não meditamos muito. E talvez percebemos o grau de desconexão de nós com o divino, com a espiritualidade, quando vemos que estamos quase que analfabetos em relação à natureza humana, porque em relação à própria natureza física que nos circunda, nós não temos relacionado da maneira digna e devida. Na relação com a natureza, muitas vezes nós a exploramos, nós extraímos dela o máximo sem talvez dar o mínimo, que é o respeito que ela pede e precisa, para continuar nos nutrindo, nos sustentando e nos servindo de casa. Sem isso ela se revolta, se enraivece e como qualquer coisa que se torna caótico e confuso, vira elemento de destruição. Não obstante, Senhor, não posso conceber que a meu espírito seja dado conquistar a perfeição suprema. E contudo tu disseste, sede perfeito, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Vamos recordar só um trechinho aqui, fazendo aqueles parênteses que nós costumamos fazer, ou como a gente gosta de chamar, aqueles links mentais. No item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, você é amiga, você é amigo, com certeza nessa altura talvez já tenha passado aí pela sua mente a lembrança do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o próprio título dele é Sede Perfeitos. Então, assim como outros capítulos que nós estudamos de Vinícius e estavam atrelados a alguns capítulos específicos do Evangelho, como o quinto, a respeito das aflições, como o 16, a respeito de não servir a Deus e a Mamon, nós temos este capítulo muito associado ao capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos. E nós não poderíamos deixar passar sem citar pelo menos um trechinho do que está lá presente no item 3. Qual que é o item 3? É o homem de bem. E ali nós temos, por exemplo, certa parte, é claro que aquele texto deve ser lido e meditado sempre, repetidamente, do início ao fim, mas como para nós é em caráter de elucidação, quão positivo é quando nós vemos lá escrito: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Isso é só um trechinho daquele texto incomparável do item 3 do capítulo 17. Por que nós destacamos ele aqui? Porque muitas vezes falar a respeito de perfeição
pode soar para muitos de nós como tratar a respeito da verdade. Uma coisa abstrata, imensurável, que não tem como descrevê-la de forma clara, segura, correta. E não é assim. Embora para nós a verdade alcançada ainda seja relativa, a perfeição também já pode ser praticada na medida que nós temos condição de entendê-la. E para isso nós temos guias irrefutáveis, como este item 3 mesmo, que uma vez que nós vamos lendo sempre, como que diariamente, vamos ali entendendo como moldar o nosso caráter. É um texto, de maneira elementar, formador do nosso caráter, estritamente educativo, porque é justamente pela repetição daquilo que ali o texto está nos impondo, nos convidando a impor como hábitos, é que nós vamos de fato moldar o nosso caráter, aperfeiçoar nossa personalidade, nos aproximarmos da meta da perfeição. Então, fica aqui muito claro que o Evangelho é sempre educativo, é educação do Espírito, de início ao fim. Espiritismo para nós significa educação do Espírito, pois que educados de fato que nós vamos estar entendidos do que nós somos, a nossa natureza, a nossa origem, o nosso destino, o destino do ser. O espírito do homem, diz Vinícius, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, sempre que lhe sondamos os arcanos profundos, vamos encontrá-lo almejando o melhor. Olha que lindo isso. O espírito do homem, vou voltar para nós destacarmos bem, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, sempre que lhe sondamos os arcanos profundos, vamos encontrá-lo almejando o melhor. Então quer dizer que toda vez que o espírito volta para si mesmo, medita sobre si, no fundo do seu ser está o desejo, a vontade de conquistar o melhor. E é claro que o melhor para o espírito nem sempre é aquilo que nós consideramos o melhor aqui, no momento em que nós estamos acordados, em vigília, na luta, na labuta diária. Nem sempre. Talvez ali no dia a dia a preocupação é pagar um boleto, é ter o prato de comida, é conseguir aquele objeto de desejo, aquela viagem, aquele relacionamento. Mas só pelo fato de dormir e o espírito se desdobrar, com um pouquinho mais que ele alcança de lucidez espiritual, ele já percebe que é bem diferente o que ele está buscando. E talvez justamente aquelas ânsias, aqueles anseios do dia a dia estão lhe levando para o caminho diametralmente oposto em relação àquilo que ele veio aqui fazer à Terra. Então, ouçamos o fundo do nosso ser, porque lá no fundo da nossa alma, escutando a nossa consciência, está o melhor que nós estamos buscando. E é preciso sempre fazermos esta pergunta: o que é que eu estou buscando? Porque a resposta talvez pode nos apontar se estamos desviando da nossa meta, se estamos fugindo de nós mesmos, ou se estamos buscando aquilo que não é o melhor, achando que é para nós, além de melhor, o indispensável. O espírito não se acomoda com o menos, quer invariavelmente o mais, diz Vinícius. O sofrível, o regular e o bom não lhe satisfazem as aspirações, ele deseja a perfeição. E é lógico que ele deseja a perfeição, porque ele sabe que ele precisa conquistar virtudes. É através das virtudes que ele vai cada vez mais se aproximando da meta. E o que é ser virtuoso se não se tornar a excelência? Virtude para nós representa também excelência. Então nós não vamos fazer a coisa de forma amadora, de qualquer jeito. Não, nós vamos oferecer ali o máximo do nosso amor, aquilo de que nós temos condição de dar ao máximo. Não é pela metade, uma coisa distraída. Não. Vamos nos oferecer, vamos nos ofertar, vamos servir. Espiritismo é serviço ao próximo. Evangelho é caridade. E uma vez posto que nós estamos buscando o melhor, o bom, o mais bom, o sumo bem, que nós também já estudamos, aí vamos entender que o mediano é medíocre para nós, não nos serve.
Todo tanto que a gente aprimora, é possível sempre mais. Tudo que a gente faz, alguém faz melhor que a gente. Tudo. Porque tudo que a gente faz, alguém já passou por aquilo. Aquilo que nós estamos aprendendo hoje, alguém talvez já aprendeu há séculos ou milênios. Aquilo que nós estamos descobrindo hoje, alguém já descobriu faz muito tempo. Os sofrimentos que nós padecemos, alguém já passou por aquilo, estando daqui ou do lado de lá, já tem condição de nos dar o bálsamo, o consolo, os ensinamentos adequados que, embora não nos tirem a nossa cruz, nos dê a força para nós carregarmos ela até o Calvário de cada um. E, porém, sabendo disso, que é a mais pura verdade, isso nos desanima ou nos motiva? Para saber que se o outro também melhorou e alcançou aquilo que eu ainda não alcancei, eu também um dia poderei chegar naquilo que ele chegou, e talvez mais. Então recordemos que para nós o excelente é a meta. Isso não representa para nós uma cobrança, um estresse, um burnout. Não é isso. Nada disso. É o contrário. Muitas vezes este excelente é desacelerar, é se aprofundar, é se escutar. Isso demanda silêncio, demanda recolhimento, demanda tempo, demanda escuta. Lembremos, o maior inimigo do médium hoje em dia, de todos nós, é claro, mas do médium isso é mais sério. O maior inimigo dele não é o espírito lá que está talvez devotado ao mal e por isso recebe a classificação de obsessor. Não é. É a aceleração do mundo. O maior inimigo da mediunidade tem sido isso. Porque acelerado, o médium não ora, não grava em si o que os espíritos lhe diz, não cria clima de introspecção, de aprofundamento, de escuta. Escuta, o verbo escutar, ele tem que ser lembrado muito por nós, muito. Numa sociedade que quer só falar, 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 apresentar, exibir, aparecer. Não, nós temos que trabalhar o verbo escutar, para nós começarmos a aprender que escutar também significa sentir. Então sentir o alto, sentir os espíritos, e não só os espíritos do alto, mas aqueles que convivem conosco, nos pedem socorro, enfim, compactuam dos nossos gostos. Mas vejam, é o caminho para a inspiração, para a intuição, para a mediunidade em geral. E assim, desacelerando, saímos daquela ilusão de que somos máquinas e voltamos a ser seres humanos. Para que humanos, então, apesar de nossos erros, estejamos um pouquinho mais excelentes nas tarefas que nos cabem e mais perfeitos na audição daqueles que querem trabalhar conosco. E nós muito mais trabalhar com eles. E todos juntos, reunidos, avançando para mais alto. Porque o bom é isso, e o necessário e o indispensável. É nós juntos. Você sozinho aí, eu sozinho aqui, não. É juntos. O negócio é juntos. Pergunte para uma mãe, que céu é esse que ela chega no plano espiritual, alcançou um local de moradia de bem-aventurança, mas olha ali, seus filhos não estão no mesmo patamar. Não vão para ali quando chegar o momento de desencarne. Isso não é o céu para uma mãe. O céu para ela é ter todo mundo que ela ama junto dela. Então percebamos que progresso se dá em clima de coletividade. É que individualmente vamos oferecendo o que nós temos de melhor. Mas realmente, para formarmos este reino de Deus, tanto por dentro quanto por fora. Mas vai seguindo o benfeitor, sempre a sede, perdão, insaciável de perfeição que o Espírito experimenta constitui a prova de sua origem divina. Deus está no homem. A mediocridade, como nós já acabamos de falar a respeito do medíocre, jamais o contentará, quando consciente de sua própria natureza. Ele anseia pela perfeição, e na esfera em que se agita, sente e goza os prenúncios dessa perfeição, desse ideal que o atrai como imã irresistível, norteando-lhe o rumo majestoso da vida. Ainda no capítulo 17, nós lembramos, com efeito, lá no 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com efeito, se observam os resultados de todos os vícios, e, mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á
nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. Então, ou seja, por mais talvez que nós nos envolvamos com as distrações, com o egoísmo, com o orgulho, realmente, os vícios, esses grandes vícios que alimentam o egoísmo, tudo isso não vai corromper o cerne do nosso ser, que clama por caridade, por solidariedade, por justiça, por amor, sempre. O espírito, em sua íntima natureza, é incompatível com o mal. Daí a luta com a consciência, o conflito íntimo, interno e quase eterno, parece que não cessa, mas de fato é porque o processo demora, ele é duradouro, até que então a gente se burile e esteja firme agora perante as tentações, perante os convites infelizes, perante tudo aquilo que pode vir nos vacilar. O que vale dizer a luta consigo mesmo, luta que pôs na boca do grande Paulo de Tarso estas memoráveis palavras: que infeliz que eu sou! Aquilo que não quero, faço. Aquilo que quero, isso não faço. Então, considerando que a felicidade também nos aponta o rumo da meta da perfeição, antes é preciso passar pelo conflito íntimo. Sem essa autoanálise, não vai dar para fazer aquela seleção entre o joio e o trigo que existem dentro de nós. A felicidade que o espírito anela só lhe pode advir da harmonia entre os seus sentimentos, vontades e ações. Vamos vendo que Vinícius vai nos apontando inúmeros pontos no caminho dessa meta. É como se ele nos desse um mapa e há vários pontos deste mapa. A cada parágrafo ele vai nos apresentando alguns. As virtudes, ou seja, a excelência, vai nos citando que Jesus é um mestre infalível, porque ele é o caminho da verdade e da vida. Então, se ele nos apontasse o erro, nós estaríamos praticamente sem guia e modelo. Aponta a respeito da felicidade. E aqui nós temos a questão da harmonia dentro de nós, porque após este caos, este conflito, este confronto, a gente vai equilibrando sentir, querer e agir. Ele vai caminhando no texto e em seguida a gente percebe ele dizendo que a vida do espírito transcorre através dessa porfia, ou seja, dessa labuta, dessa luta. Viver é lutar, vencer é gozar. A última vitória marca o início de uma nova campanha, na conquista de outro ideal, algo mais nobre que o já conquistado. Então, alcançou um degrau, venceu a si mesmo em determinado ponto, nova fase segue, nova situação surge. E assim vamos de degrau em degrau, como dizia Paulo de Tarso, de glória em glória. E assim, sempre em novidades de vida, o espírito marcha, impávido e radiante de etapa em etapa, de estágio em estágio, ascendendo continuamente pela senda intermina da perfectibilidade, em obediência ao sublime imperativo do maior expoente da verdade neste mundo. E Vinícius nos lembra mais uma vez: sede perfeitos como vosso Pai Celestial o é. Ele apresenta para nós os versículos 43 a 48 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ao qual nós deixamos aqui a sugestão de todos abrirmos o Evangelho e nos demorarmos naquelas letras de vida eterna que ali se encontram, porque em seguida Vinícius conclui conosco assim: corresponder às simpatias que nos votam, retribuir o bem que nos é feito, amar os que nos dedicam amor, é humano. Mas Jesus jamais se conformou com o humano. De todos os seus ensinos e exemplos se conclui que ele quer o divino em cada um de nós. A centelha divina que existe em nós, alumiando, espargindo, irradiando. E o divino manda que se ame o inimigo, que se ore pelos perseguidores, que se retribua com o bem todo o mal recebido. Procedendo assim, tornar-nos-emos filhos de nosso Pai que está nos céus, o qual derrama suas chuvas para fertilizar os campos dos justos e dos injustos, e envia os raios benfazejos do seu sol para aquecer, iluminar e vitalizar os bons e os maus. Que lição de justiça!
total vínculo da perfeição, amor incondicional, amor como estado imperturbável do Espírito. Somos filhos de Deus, do nosso Pai Celestial. Temos que haver uma herança, temos que apresentar certo traço de caráter que ateste nossa filiação, que somos filhos de Deus. Esse cunho é o amor, sem intermitências e sem restrições. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Eis o senso máximo da vida. Eis então mais uma prova de que é possível obedecermos essa ordem carinhosa do Mestre. O amor. O amor nos guiará. Acima de tudo será Ele a luz a iluminar os nossos passos para o alto, para o belo, para o bem. Que Jesus esteja sempre conosco. Querida amiga, querido amigo, até o próximo.